Palácio da Calheta, Jardim Botânico Tropical, Lisboa. Num palácio dos domínios do Jardim Botânico Tropical, conservou-se uma coleção de valor científico e cultural incalculável. Recolhidas ao longo de mais de 100 anos nas antigas colónias portuguesas, estas amostras de madeira compõem um conjunto de referência universal. Biblioteca de Madeiras. Chama-se Xiloteca. Esta tem 10.000 volumes, alguns deles de espécies em extinção. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Fernanda Bessa, isto é maravilhoso e surpreendente. É extraordinário, não é? É. Uma xiloteca. Xilo do grego, lenho, madeira, teca, caixa, coleção. Xiloteca, uma coleção de madeiras, neste caso, uma coleção de madeiras tropicais. A Fernanda Bessa consta no índex das xilotecas mais relevantes do mundo como a curadora, a responsável por esta xiloteca em particular. A minha pergunta é: o que é que esta tem de específico, de singular, relativamente às outras grandes xilotecas que existem? Nela existem as madeiras que foram recolhidas durante as várias missões, pelas nossas colónias ultramarinas e depois, mais tarde, por troca com outras xilotecas similares, o que lhe dá uma característica totalmente diferente de qualquer outra xiloteca. Ou seja, muito provavelmente não há outra xiloteca no mundo que tenha a amostragem de madeiras de Angola, por exemplo, como esta. Exato, porque Angola era uma colónia portuguesa e nós é que fazíamos as missões científicas. Inclusive, entre 1957 e 1960, fizemos missões específicas florestais. Portanto, até aqui haveria outras madeiras que chegavam noutras missões, nas missões de cartografia, que os investigadores iam recolhendo e traziam, mas depois começou a haver missões florestais específicas. Portanto, além de Angola, Moçambique, São Tomé, Timor, Índia Portuguesa, o próprio Brasil, a Guiné, todos esses países que eram nossas colónias, no final conseguimos trocar com outras xilotecas similares, que tinham eles próprios outras colónias também, Tailândia, Gana, Zâmbia, uma série de territórios tropicais e subtropicais. No total temos 107 origens diferentes. É um conjunto com mais de 10.000 exemplares. Mais de 10.000 peças de amostras. De amostras de várias dimensões, como podemos ver, desde tábuas a toros que estão cortados nas 3 dimensões, no tangencial, transversal e radial, porque tem um espírito também didático,
como dispositivo, rodelas, provetes, aquelas amostras mais pequenas para observações macroscópicas, mais de 10.000 exemplares. Mas que formam um conjunto indissociável. Sim, sim, sim. Ele tem sentido na sua globalidade. Claro, é uma coleção. É uma coleção única no mundo. A espécie humana é tremendamente predadora, como sabemos. Quantas espécies se têm extinguido ou já se extinguiram daquelas que se sabe que existiam no planeta? Há uma tese recorrente na comunidade científica que diz que cerca de 70% das espécies já não existem, já se extinguiram. 70%. E podemos ver o que está a acontecer relativamente às madeiras, às espécies florestais, muitos casos que, se não fosse o controle de comércio internacional, as coisas desapareciam, ainda eram piores. Mesmo assim, sabemos que há sempre muita fuga. E a importância da xiloteca para a identificação de madeiras, uma vez que é na xiloteca uma coleção de referência que, quando se faz a análise e a identificação da madeira, se vem, digamos, checar essa madeira, tirar as dúvidas. E, portanto, é fundamental para... É uma memória! É uma memória e passa a ser também, além de ser um património científico, é o património cultural aberto. Fernanda, o interesse pelas madeiras tropicais deve ter a data da nossa chegada a territórios africanos, século XV. O interesse pelo comércio de madeiras tropicais. Mas quando é que começa o interesse científico, o interesse pela coleção, pela classificação das madeiras tropicais? Diz bem, as primeiras madeiras que entram em Portugal, no século XV, são as vindas de São Tomé e Príncipe. Que foi exatamente descoberto o arquipélago pelos portugueses na segunda metade do século XV. E vêm essas madeiras com objetivos comerciais, como é evidente, não é? Exatamente, exatamente. E são exatamente também as mesmas madeiras que entram como coleção. Em 1911, a primeira coleção que vem já para o futuro Museu Agrícola Colonial, mais tarde Museu Agrícola do Ultramar, é exatamente em 1911 a coleção de São Tomé e Príncipe. Ou seja, esta xiloteca integra muitos conjuntos que foram chegando em várias fases da nossa história. Sim, senhor, sim, senhor. Mas a ideia de começar a reunir coleções data de 1783. Século XVIII. Século XVIII, no reinado de Dona Maria I, em nome da rainha, são pedidas às nossas colónias madeiras, plantas secas e sementes ultramarinas. Isto tudo para poder ser colecionado na Academia Real de Ciências e sabe-se, pelo menos de Moçambique, vieram alguns mostruários. Em 1796, ainda no reinado de Dona Maria, o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, solicita ao capitão-general de Moçambique o envio de mostruários para o Real Museu. E o que é mencionado? Sementes, plantas e amostras de madeiras, conchas, corais, animais marinhos, pedras, todos os minérios, armas de arremesso e de fogo, vestuários indígenas, mobiliário doméstico, objetos de adorno,
artigos de indústria local e tudo o que pudesse dar uma ideia da vida social e económica da colónia. Realmente, as coleções de zoologia, os herbários, muito para lá desta coleção de madeiras, desta xiloteca, que foram sendo feitas ao longo dos últimos 2 séculos, 250 anos, primeiro um bocadinho avulsas, mas depois já com caráter sistemático no século XX, sobretudo, Exatamente. são absolutamente notáveis. Esta xiloteca foi sendo construída com conjuntos de amostras que foram chegando dos territórios ultramarinos portugueses, à época, evidentemente, em vários tempos históricos. Exatamente. Portanto, 1911 chegam as coleções, como já referi, de São Tomé e Príncipe, 1913 da Guiné, 1914 de Angola, 1915 de Moçambique, 1921 da Índia, 1926 de Timor. Entretanto, há ali uma paragem e 1950 começam a vir as do Brasil, e Cabo Verde e Macau, mais tarde, em 1981. Mas isto para ter uma ideia, começou a tornar-se evidente que era necessário, com a chegada de tantas amostras de madeira, de origens tão diversas, das nossas colónias, que era necessário um espaço, um museu. Estamos em 1929, a 22 de maio, e o Presidente da República, à altura, o General Carmona, inaugura o museu. Inaugurou aqui, Aqui. no antigo Palácio dos Condes de Calheta, que integra aquilo a que chamamos hoje o Jardim Botânico Tropical. Este museu tinha 3 grandes objetivos. Primeiro, a divulgação dos produtos agrícolas e florestais coloniais. Depois, outra preocupação, o desenvolvimento de aspectos técnicos e científicos desses produtos, estudar esses produtos cientificamente e tecnicamente. E, em terceiro, a grande preocupação, que também já era do Jardim, que é dar a formação, cursos aos engenheiros agrónomos e engenheiros civicultores que iriam em missões para ultramar e até para cargos de administração. Em 1939, dá-se o boom das madeiras tropicais, o interesse pelas madeiras tropicais, não só das preciosas, mas de todas as outras. Portanto, em 1948, a Junta de Investigações do Ultramar decide criar um laboratório de histologia e tecnologia das madeiras. Um laboratório que tinha como finalidade o estudo anatómico das madeiras para a sua caracterização botânica, comercial, interesse comercial, também a preocupação do estudo químico para indústrias extrativas, como taninos, alcaloides, óleos essenciais. Também se faziam os ensaios físicos e físico-mecânicos
Já a preocupação, em 1948, também de transformação destas matérias-primas, por exemplo, em pasta para papel, e o aspecto sempre muito importante, que é preparar, neste caso, os engenheiros civicultores para as missões no ultramar, para os cargos que pudessem vir a ocupar nas colónias. Os senhores investigadores, como é o caso da Fernanda, são preciosos para situações como desmontar falsificações. Alguém que diga que uma madeira é X quando afinal é Y. E é pela anatomia, pela caracterização que se vai lá. No nosso laboratório de anatomia do Instituto Superior de Agronomia temos alta tecnologia. Aqui é a representação museológica do micrótomo, que é uma peça que faz os cortes histológicos. Há madeiras muito próximas, muito parecidas, a olho nu, mas que é preciso fazer o estudo anatómico dessa espécie. E temos muitas surpresas. A mesma espécie científica pode chegar a ultrapassar 30, 40 nomes vernáculos, nomes comerciais diferentes. Portanto, trabalhamos para o restauro, para a medicina, na área da medicina, madeiras que criam alergias, é preciso chegar à espécie para perceber o que é que acontece. É fascinante, é um mundo interminável. E aqui estas amostras, grandes amostras. A mesma tábua está com, desde o aspecto normal dela e depois com diferentes tratamentos. Isto já tem alguns anos, não é? E também nestas amostras criam-se cortes para se perceber a diferença entre o aspecto de um corte transversal, tangencial e radial. Tendo em conta a enorme procura das madeiras tropicais e o avolumar do comércio internacional e a diversidade em características físicas, químicas, anatómicas de todas estas madeiras, isso obriga a identificação sempre associada a uma xiloteca. A xiloteca não é apenas um mostruário de peças bonitas, de madeiras bonitas, é útil. Fernanda, estamos a chegar aqui junto de algumas peças que integram aquela categoria que é a das madeiras preciosas. Eu, como cientista, acho que todas as madeiras são boas e depende dos seus usos. Se eu tiver uma empresa de exportação de chás, não vou fazer a caixa em ébano. Mas também não vou usar a balsa, uma madeira muito leve, para traves de caminhos de ferro. Portanto, é muito importante conhecer os materiais, compreender que usos são mais adequados às suas características. E, portanto, não vamos segregar aqui nenhumas espécies. Mas, de qualquer maneira, escolhemos algumas como exemplo, como esta da Índia, a Tectona grandis, a teca. Tectona grandis, tecton vem do latim carpinteiro. Grandis, grande, nobre, orgulho. Quando os portugueses chegaram à Índia e conheceram a teca, identificaram-na como o orgulho do carpinteiro, porque é uma madeira que dá um belíssimo polimento, é uma madeira com imensas características, resistência, muito boa para a construção naval. E uma vez que nós fomos grandes navegadores, eu gostava de contar também uma história sobre isto. Portugal tinha Goa, Damão e Diu e 2 enclaves, Dadra e Nagar Haveli. Nós obtivemos o domínio sobre esses territórios porque houve um navio indiano que abateu um barco português e os portugueses reclamaram na altura. E então os indianos, para se desculparem, decidiram que nos iriam oferecer 2 enclaves que foram escolhidos por nós pela qualidade das madeiras que existiam nessas florestas.
Se tivéssemos tempo, poderíamos contar histórias de cada uma destas amostras. Essa amostra que tem ao seu lado, por exemplo, é o pau preto, que muita gente conhece. Sim, nome? A Albergia melanoxylon é uma árvore de Moçambique e que, neste momento, encontra-se protegida pelo CITES, pela uma Convenção de Comércio Internacional de espécies de flora e fauna ameaçados de extinção. Como é uma árvore de porte pequeno, tanto para o artesanato como para o mobiliário, são precisas muitas árvores. É este o problema. Quando há uma grande diversidade de espécies, o comércio centraliza-se muito nas espécies mais conhecidas. Torna-se ainda mais claro porque é que a senhora cientista não tem nenhuma simpatia pela classificação das madeiras em preciosa e não preciosa, porque realmente isso faz mais apetecíveis certas espécies e quando as torna mais apetecíveis para o comércio, depois põe-nas em risco. É verdade. Poderá haver, nesta xiloteca, exemplares de árvores que se encontram em extinção e, mais ainda, que a árvore já não exista no seu país de origem, em pé. A Fernanda Bessa é doutorada em Engenharia Florestal, professora universitária, investigadora, enfim. Mas começou a interessar-se por madeiras muitíssimo antes de ser uma universitária, quando era ainda criança. Porque trocava instrumentos musicais construídos em madeira. Aprendi guitarra clássica no Conservatório de Lisboa e, mais tarde, harpa. Ambos instrumentos de caixa de ressonância. E, portanto, como tal, a madeira foi sempre um material muito nobre para mim. Na altura, quando depois fiz o curso de Engenharia Florestal e o mestrado em materiais na área das madeiras, decidi que teria que fazer, pelo menos, a tese de mestrado na área das madeiras para a construção dos instrumentos musicais. E temos aqui um caso, por exemplo, esta árvore, o ébano ou o pau preto, são utilizados para a escala da guitarra, porque tem uma madeira de bom polimento, que dá para os dedos poderem deslizar sem atrito, são suficientemente resistentes para a umidade dos dedos, do manuseamento e também para terem cravados neles os trastes metálicos. É as voltas que a vida dá. Veja bem como é que uma jovem guitarrista clássica depois vem a especializar-se, uma das especialidades que a Fernanda Bessa tem, nas madeiras mais adequadas para a construção de determinadas caixas de ressonância. É isto, exatamente, não é? exatamente. E, finalmente, a curadora desta extraordinária xiloteca. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.